E aí vamos falar, por falar em mensagem, das mensagens do Vorcaro com Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. As informações estão sendo analisadas pela CPMI do INSS e também já estão na mão da Polícia Federal. Beatriz Souza chega então direto da capital federal com a gente agora. Oi, Bia, boa tarde, bem-vinda. Oi, Márcia, boa tarde para você, boa tarde para todos aqui em tempo real. Márcia, podemos dizer então que agora começa a se desenhar essa rede de influência citada pelo próprio ministro André Mendonça. A Polícia Federal encontrou registro de voos com Antônio Rueda e Ciro Nogueira em um helicóptero de Daniel Vorcaro. Esses registros, segundo esses registros, foram executados 3 voos. Um deles seria, um deles seria entre o helicóptero do cartódromo Ayrton Senna, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, até o aeroporto de Congonhas. E todos esses registros foram encontrados em e-mails enviados do dia 2 de novembro de 2024 por uma empresa que fazia essa gestão de aeronaves e que um dos sócios era também Daniel Vorcaro. O primeiro voo, segundo o registro desses e-mails, tinha Antônio Rueda e 7 convidados, o segundo Daniel Vorcaro mais 7 convidados e o último voo tinha apenas Ciro Nogueira. Essas viagens, segundo esses registros, aconteceram na semana do GP São Paulo de Fórmula 1 lá em São Paulo. E não é só essas viagens de helicóptero de Daniel Vorcaro, mas também foram encontradas conversas citando o próprio senador Ciro Nogueira. Em uma dessas conversas, Vorcaro chama Ciro Nogueira de um dos meus grandes amigos e comemora, inclusive, uma proposta que foi apresentada pelo senador e que, segundo Vorcaro, iria favorecer ao Banco Master. Nessa conversa, ele diz que essa proposta do senador seria uma bomba atômica no mercado financeiro. E Ciro Nogueira divulgou 2 notas, uma em relação às viagens no helicóptero e a outra sobre essas conversas citando o senador. Na primeira, ele diz o seguinte, que mantém diálogos por mensagens com centenas de pessoas, o que não torna próximo apenas por eventualmente interagir com elas. Na segunda, sobre essas viagens no helicóptero de Vorcaro, ele diz que compareceu ao evento esportivo mencionado, porém por meio de uma van, tanto para chegar quanto para sair do evento. E nas 2 notas, ele diz o seguinte, que está tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal nas denúncias que envolvem esse empresário Daniel Vorcaro. E ainda falando sobre essa repercussão aqui no Congresso Nacional envolvendo tanto o Banco Master quanto Daniel Vorcaro, desde ontem a prisão de Daniel Vorcaro, o deputado Rogério Correia falou sobre esses diálogos, citando nominalmente o senador Ciro Nogueira. Vamos assistir o que o deputado fala. A relação com Ciro Nogueira é óbvia. Uma relação tão grande que o próprio Ciro Nogueira recebe de Vorcaro uma reclamação porque o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma reclamação pública de um assunto porque achou que era do PT e é chamado de beócio, ou seja, até o Vorcaro sabia que Bolsonaro era um beócio. E Ciro Nogueira e ele, então, se lastimando da atitude errada que fez o Bolsonaro como aliado do Banco Master, publicar algo que criticava o Banco Master. Pois é, Márcia, e aqui no Congresso Nacional fica então essa expectativa se outros nomes de parlamentares vão aparecer nessas conversas aí, toda agora essas informações que estão com a Polícia Federal. Volto com você. Obrigada, Beatriz Souza, pelas informações.